Nós vamos abrir a Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 18, um texto que é conhecido de todos nós. Jeremias 18, versículo 1. Nós estamos falando de guerra, de batalha espiritual no dia a dia. E nós vamos falar dessa guerra que acontece dentro de nós e da transformação que Deus quer fazer em nós. Ele é o oleiro, nós somos o vaso, o barro nas mãos dele. A Ana Bianca sempre nos ajuda. Assim está escrita a palavra de Deus no versículo 1 de Jeremias 18. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e encontrei ocupada a trabalhar no turno. Quando o vaso que estava a modelar não me saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi essa então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. 7. Ora, anuncio uma nação a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependendo da punição com que resolvera castigá-lo, outras vezes, em relação a um povo ou um reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se porém tal nação proceder mal diante dos meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Amém. Então nós estamos aqui diante desta palavra, que é muito bonita, que fala de um homem que tem a habilidade de trabalhar com barro. O interessante desta palavra é que o profeta, aqui eu queria arrumar esse negócio, procurei, porque eu ia pregar e eu ia fazer uma bagunça, porque eu ia tentar botar o tubo, e eu ia botar argila e eu ia pregar fazendo, mas não deu. Aí a Ana Bianca trouxe o moço aqui, O bonito que Jeremias, ele teve uma palavra e ele teve uma visão. Qual foi a palavra? A palavra de Deus para Jeremias é uma coisa meio complicada de entender, porque primeiramente Deus fala para ele: levanta-te. No nosso texto diz vai. Na outra palavra, em outras traduções, vai dizer levanta-te. Mas ao mesmo tempo que ele diz levanta para Jeremias, Deus vai dizer desce. Para nós entendermos as coisas de Deus, primeiramente nós temos que resolver ficar de pé. Para nós vencermos a batalha do dia a dia, nós temos que nos colocar de pé e depois descer. O que é descer? É tentar caminhar segundo a vontade de Deus. Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que tem depressão, que está triste, que está desanimada na vida, levantar, sair do lugar, deslocar-se, é algo que custa muito, é algo sofrido. Mas se nós queremos uma mudança na nossa vida, se eu quero vencer a batalha espiritual no dia a dia, diante daquilo que me cerca, eu tenho que me colocar de pé. Os problemas querem nos colocar prostrado, mas a palavra de Deus fala, diante do que você vê, Jeremias, diante da situação que você se encontra, a posição não é deitado, mas a posição é de pé. E em seguida Deus fala, não adianta ficar de pé, você tem que buscar a transformação daquilo, da coisa, da sua vida. Levanta-te e desce. Nesse caso,
Deus queria instruir Jeremias, por isso ele falou: desce à casa do oleiro, porque lá eu quero fazer você entender como você pode mudar a sua vida. E Jeremias desce à casa do oleiro e vê o oleiro a trabalhar na cerâmica, a trabalhar na argila, no barro. O texto diz que quando o homem, o oleiro, não gostava da peça do barro, ele destruía e começava de novo. Mas olha que interessante, ele não apanhava outra quantidade de barro e desprezava a que estava no topo. Não, acompanhe isso. Eu sei que o desenho está bonito, mas depois você só presta atenção em mim. Quando a peça não ficava boa, meia torta, meio irregular, ele não apanhava outra quantidade de argila e desprezava a que deu errado. Ele amassava a que deu errado e começava de novo. Isso já tem algo para dizer para vocês. Deus, ele não desiste de nós, apesar das nossas imperfeições. Deus, ele não desiste de você, apesar de você se encontrar, ou melhor, não é se encontrar, de você reconhecer que muitas vezes que você tem defeito. A gente desiste de coisas, a gente desiste de pessoas, a gente desiste de um trabalho, a gente desiste de uma missão, a gente desiste de uma opção de coisas, mas Deus não pensa como nós. Deus, ele vai até o fim para tirar o melhor proveito daquilo que aparentemente não tem valor. Então ele põe aquele vaso que não estava dando jeito, não estava dando forma, ele amassa, volta com o mesmo para o topo e tenta se dedicar a modelar novamente. Esse é o texto. Deus, ele não desiste de nós. Temos luta? Temos. Temos batalha? Temos, como eu falei semana passada, nós vivemos uma batalha espiritual diariamente nos relacionamentos, na vida financeira. Nós vivemos uma batalha espiritual com pessoas. Nós vivemos batalha espiritual com a gente mesmo. Nós vivemos batalha espiritual no trabalho, na vida profissional. E às vezes, diante das batalhas, a gente vai pelo caminho mais fácil, que é o caminho de desistir. E Deus, ele nos ensina o quê? Antes de pensar em desistir, tenta refazer. Não é isso que ele faz? Ele põe a matéria, soca e refaz. Diga comigo: Senhor Jesus, em suas mãos eu sou barro. Me refaça. Quantas vezes for necessário. Amém. A palavra de Deus diz que Jeremias desceu à casa do oleiro e lá ele aprendeu 4 lições. Quais as lições que Jeremias aprendeu na casa do oleiro? Primeiro, a primeira lição que aprendemos na casa do oleiro é que o barro não tem valor. Nossa, Alex, você está dizendo que eu não tenho valor? Vai ficando na sua. Só que no final você conversa comigo. Aliás, hoje eu nem vou falar nada para a gente dar muita risada, não. Hoje eu vou fazer uma pregação mais séria. Vamos ver se eu aguento até lá. A obra-prima, a matéria-prima é o barro do oleiro. E o barro, você não vê ninguém brigando por barro. As pessoas pela argila. As pessoas brigam pelo petróleo. As pessoas brigam pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro. Mas as pessoas, elas não brigam pelo barro. Porque o barro, ele não tem valor. Ele não tem valor nenhum. Absolutamente. O barro, ele é pisado. E o vento leva para lá e para cá. Queridos irmãos, algo que precisamos reconhecer, que o valor que temos é o valor que Deus nos dá. É o valor que Deus nos dá. Porque esse valor que Deus nos dá, ele é para sempre.
ele não muda e jamais vai mudar. O barro, ele não tem valor. Se nós pararmos e analisarmos a Sagrada Escritura, quando que nós vemos a matéria, o barro valorizado? Quando Deus fez o boneco de barro e soprou. Enquanto era o boneco de barro, não tinha valor. Deus modelou, mas depois que Deus soprou, o homem se tornou vivo. O boneco de barro se tornou vivo, então teve valor. O valor que temos é aquilo que Deus nos dá. E às vezes eu penso aqui, nessa hora, uma reflexão, que uma das batalhas que nós encontramos dentro de nós é a batalha que se chama orgulho, arrogância. Como diz na linguagem popular, fulano está se achando, não é? Mas está se achando que se o valor nós não temos. O valor nós não temos. Eu fico às vezes pensando, e quando eu penso em mim, primeiramente. Quer dizer que eu não estou longe disso. Às vezes a gente quer se autopromover, a gente pensa muito na nossa autopromoção. O barro, ele não tem, tu és pó, e do pó há diz. A batalha espiritual às vezes acontece muito nesse campo, quando o homem, e isso acontece dentro de casa, acontece no trabalho, acontece no ciclo de amigos, quando a gente quer sobressair pelos outros. Quantas vezes é difícil sustentar uma amizade, porque aquela pessoa, ela quer se destacar, então deixa de ser uma amizade. Chegou fulano, vamos mudar de conversa? Gente, é desagradável demais. Você tem que mudar de conversa, porque se fulano chegar aqui, vai começar a falar que o melhor carro é o dele, que a melhor casa é a dele. Diz para essa pessoa lazarenta, o barco não tem valor. Não é? Estava conversando, não lembrando. Eu tentei lembrar de você ontem, não lembrava. Tive batendo um papo sexta-feira com a Leilane aqui na casa. E ela me contou um episódio que eu fiquei pensando quando terminei de conversar com ela. De seu coisinha lá que você conversou. O moço era vizinho dela no trabalho. E ela contava, né? Ele sentiu uma dor, um homem que conhecia de tempo, ele estava bem, sentiu dor, não deu tempo de chamar socorro, ali na presença deles ele morreu, não foi isso que você me disse? Ele pensou que ele ia morrer naquele dia? Ele sabia que ela era a hora? Não, somos barro não tem valor. Na hora que Deus quiser tirar do barro o que é dele, ele tira. É só ele fazer assim, ele soprou, o barro teve valor. Quando ele quiser desvalorizar o barro, ele faz tipo assim, ele puxa para ele que é de volta a vida. Para que tanto orgulho? Para que tanta autopromoção? Para que tanta vaidade? Se a vida é um segundo, ela passa. Primeira coisa que aprendemos: o barro ele não tem valor. Não agregue, não junte ao barro aquilo que atrapalhe a essência do barro, que é se tornar um vaso.